Olá galera, tudo bom? Aqui FAC, aqui qual FAC? 273, né? Aproveitar aqui casa aqui, na casa tranquila aqui, sentadinho pra gravar um FAC, né? Que às vezes é melhor, às vezes fala, pô, você grava na rua, você fica olhando pra lá e pra cá, parece que vai ser soltado. Fico ligado, cara. Tem gente que fala, um dia você vai perder a sua câmera. Você vê que tem uns caras umbralindo aqui. Vamos pras questões? Vamos bater um negócio direto aqui agora. Ver o que a gente tem de bacana aqui hoje. Será que eu apaguei as últimas, rapaz? Eu tava dando uma olhadinha aqui. Tem umas questões interessantes, mas tem tanta gente que tá lá pra cima, assim, chega a dar uma tristeza, dá vontade de passar adiante. Mas vamos lá. Começando aqui, deixa eu arrumar o microfone que tá meio torto. Prontinho, beleza. Vamos lá. Se você quiser mandar mensagem para os facs em áudio, inclusive teve gente que perguntou como é que uma pessoa tá lá fora do Brasil que manda mensagem de lá. Acho que você tem que adicionar o mais 55, que é o DDI daqui do Brasil. Aí você bota mais 5581, aí você vai. Esqueça o mais 55 para quem só é daqui, né? Começa com 81 9555 8132. Então, você que está fora do Brasil coloca o mais 55 e a gente que está aqui coloca 81 9555 8132. E você manda mensagem em áudio curta falando assim: meu nome é fulano de tal, eu estou em tal lugar. E aí você coloca a sua mensagem, sua questão, sua crítica, sua sugestão, enfim, né? Coloca adiante aí pra gente. A gente vai aqui com carinho colocar aqui. A gente, eu digo eu, e os encostos que estão aqui do lado, vocês não estão vendo, são os amigos da gente também. Tem a galera boa e tem a galera bagunceira. Tem os dois aqui. Sai fora do corpo é uma beleza. Depois eu conto pra vocês. Quer que eu comece contando relato? Vamos lá. Até tristeza contar esse relato. Ó, eu ando de forma muito bem humorada. A pessoa pensa que eu tô bravo, mas não tô. Postando no meu Facebook coisas relacionadas à política, tal. Eu tenho minha visão em relação a isso e crio amigos, alguns misturam as ideias e viram inimigos, enfim, né? Aí vai de cada um. E eu prezo muito pela liberdade, sempre falei isso, sempre vou postar aquilo que me sinto no coração, errado ou certo. Às vezes você tá até em, por exemplo, eu comprei um Kobo em que eu tenho ali mais ou menos uns 40 e poucos livros, já li 25. Sobre qualquer tipo de informação sobre política e sobre também, e sem contar os quase 300 que eu tenho sobre espiritualidade. Então eu estou sempre lendo alguma coisa, estou sempre abrindo a mente, eu estou sempre tirando o melhor de algum lugar, né? E por esse motivo, lá por postar assuntos relacionados a isso, a gente cria todo tipo de pessoas que chegam até a gente e mexe com bastante tipo de energia, se conecta com energias características. Quando eu até falei no FAQ que a gente vive por sintonia. Se você se conecta com determinado tipo de energia, você acaba acessando ela. Pois assim, eu saí do corpo, lúcido, tranquilo, em determinado lugar, fui abordado por 3 consciências, de forma assim, uma abordagem braba. Um deles estava muito bravo, muito deformado, brigando comigo claramente para que que ele não ia deixar eu sair do corpo com lucidez se eu continuasse me envolvendo com política. Parece brincadeira. Eu não vou entrar muito nas questões pessoais para não ficar chato. Bicho, eles me pegaram assim, você sentia aquela raiva dos caras, os 3 atrás, e um me agarrou pelo corpo assim, me botou num canto assim, e eu tentei me defender energeticamente, não consegui. Chegou uma hora que eu me afastei, eles me ameaçaram de longe. Aí ele me falou uma coisa assim, bem pesada assim, velho, né, que eu abri os olhos no corpo, na mesma hora que escuridão assim do quarto, né, você todo arrepiado, as energias características pós-projeções, na verdade é um estado vibracional, né? Aquilo ativa que você fica em estado totalmente gelado, né? As pernas e vibração intensa. E eu parado assim, né? O que foi que ele te falou, né? Ele falou que ia me pegar, mas eu vou te pegar, assim mesmo, né? Só que a transmissão disso parece brincadeira, né? A transmissão vai com uma raiva horrorosa, né? E você acorda, você sai daquele negócio é densa, pesada, complicada. Eu tinha contado já esse relato, foi alguns dias atrás. Aí estou sempre tendo experiências nesse porte. Aí e você se conecta com a faixa, você entra na energia, você vê a situação. É legal porque eu estou fuçando ali, estou começando a ver que por trás ali das coisas, dessa discussão que a gente tem, existe a galera espiritual nesse sentido. Eu já posso lhe dizer, eu não vou puxar para um lado nem para outro, que nada presta nesse sentido. O que conta é o brasileiro preocupado mesmo com o seu país, e isso é também relativo à espiritualidade, é que existe energias pesadíssimas encostadas nesses partidos, né? Encostadas espiritualmente mesmo em todos os tipos. Eu estou vendo isso, né? Primeiro, rapaz, o cara me abordou
brigando comigo. Isso me fez entrar em contato com uns cabas, velho, que ameaça mesmo, do tipo, que vai tirar minha vida, e aquelas coisas que o obsessor faz, né? É acostumado. Já. Então, assim, isso foi um relato que me deixou claro, como eu já sabia, que existem várias zonas de energéticas, né, zonas de frequências dimensionais, às vezes densas, como esses casos, como tem na música, que eu andava na música, eu me acessava isso. Na época que eu andava na música, eu tenho relatos na música. Eu não postei esse relato, eu escrevi ele, porque eu não quero parecer estar induzindo ninguém a nada, não quero, por Saulo, por causa disso ele tá, não. Nada a ver. Eu vou repetir o que eu falei aqui, para que você que está vendo em relação, que defende ou coisa parecida, você também saiba que, se eu fosse o contrário, eu estaria ligado a energias do outro lado, certo? Então, nada é bom. Pelo redor disso aí, nada é bom entre aspas, né? Mas espiritualmente falando, nenhum dos lados são... Um é bom, outro é ruim. Tudo nesse sentido tem espírito do lado, tem alguma coisa tentando manipular. Inclusive, pelo fato desses caras não morrerem e ficarem o tempo todo para lá e para cá, eles são os manipuladores mesmo. Eles manipulam as energias da gente, manipulam as ideias, cria sistemas dentro do projeto brasileiro. Eu tenho certeza que mais pessoas estão vendo por dois lados, não só para um como para o outro, por favor. Eu não estou aqui, eu estou sendo imparcial, lógico, puxando para os dois pontos. Se eu tivesse ao contrário, eu estaria acessando energias contrárias. É a mesma coisa, né? Então é como se fosse um comparsa, né? Eu sou um lateral, o lado, se eu seria do mesmo outro lado, ninguém ia atacar um comparsa, um companheiro, ia atacar quem vai do lado. Então eles atacam. Só que a grande maioria das pessoas sai inconsciente, aí não conseguem perceber, não conseguem analisar. A gente, com pesquisa, se dedica tal, com o tempo você vai conseguindo acessar esse tipo de coisa, percebendo. Às vezes você vai dormir, você já percebe alguma coisa ao redor da cama. Então essa energia eu tenho me concentrado nela e tem dado realmente assédio para o meu lado. Faz parte, tudo que eu me meto dá assédio, não é só nisso. Tudo que você se envolve no mundo, onde tem um processo, onde tem um sistema muito pesado, onde tem até uma pessoinha que você dá um conselho aqui, vem um obsessor dela te cobrar. Imagina um sistema político complexo, tem coisas muito mais complexas que a gente não consegue enxergar aí, tentativas mais profundas que a gente não consegue ver. Então pensar que está tudo a Deus dará, que é só a gente que está só nas nossas opiniões, não. Existe um processo energético correndo ao redor aí, disso tudo aí. Quanto mais você mexe, mais você acessa isso. Isso está acontecendo comigo e eu estou tendo, não sei se é oportunidade ou a infelicidade de ver isso de forma lúcida. E acredite, é pesado pra caralho. Desculpa aí, tem que ser palavrão mesmo. É pesado, o negócio não é leve não. Vamos lá. Não acredito, velho. Eu juro que eu juro a você. Santos! Gol! Agora quem dá bola é... Bom dia, Saulo. Apesar de você se passar por baiano, meu amigo, você é meu conterrâneo lá da Baixada Santista, viu? Olha, parabéns pela contribuição que você tem dado aí para o esclarecimento, né, espiritual da galera. Ouço você praticamente todos os dias. Faques antigos e faques novos. Um abração, conterrâneo. Aí, ó, o cara tá brincando, né? Claro, né? Aqui ele botou o hino do Santos aqui, porque eu sou santista, né? Assim, Santos, a família toda é santista, na verdade. Mudei pra Bahia, fui criado lá, hoje moro no Pernambuco, né? Mandou uma brincadeira aqui. Esse cara vai falar, rapaz, esse teu fac tá um brau, o faco brau. Começou com política, agora tá no futebol, agora fala de quê? Sexo. Pera aí um minutinho que eu vou me dar uma acabada ali no banheiro e já volto. Vamos lá, pessoal, é o seguinte. A simplicidade é uma coisa tão importante na vida da gente que ela leva a gente a ser simples. Mas você não fala, não, sério, é importante você trazer para a sua vida isso que eu tento fazer aqui. Não como a gente tem que seguir coisas ruins, não deve seguir coisas ruins, tem que tentar seguir coisas boas. É o que eu faço. Quando eu ouço amigos assim, quando eu vejo um vídeo, quando eu vejo a pessoa falar, às vezes até contrário, eu tiro o melhor dali. Então eu digo a você o seguinte: trate tudo com alegria, leve a sua vida como você é. Se você faça, só não perca a sua paz por isso. Por exemplo, fale de política, fale de futebol. O problema é, eu não falo de futebol. Por quê? Porque eu sou evoluído. Oh, meu chakra. Pô, nada a ver, velho. Nada a ver, besteira isso. Trate de política. Não, Saulo, ó. Porque você é luz. Não pode falar. Não pode o quê, cara? Entendeu? Fale de política, fale de futebol, na medida do claro, do equilíbrio. Ninguém vai ser mais evoluído porque é aquilo, porque não. A sua evolução é questão consciencial. Vou dizer mais.
é como você está por dentro. Acabou, morreu Maria Preá. Você pode ser vegetariano, você pode ser sutilizado espiritualmente da maior forma possível. Você pode não falar de nada, só sentar e meditar yoga. Mas se você, quando está sozinho, não sente tranquilidade, não sente, sabe, não carrega em si uma felicidade natural, você não vai chegar muito longe, né? Você, no fundo, não passa de conversa fiada, não passa de uma máscara, de uma fuga para tentar, ao todo possível, até demonstrar lá fora que é uma coisa, mas não necessariamente. Você fecha a porta do quarto que está sozinho, é aí que conta, né? Valeu pela brincadeira, amigão. Valeu, realmente sou santista, né? Figura, cara. Esse é o risco que a gente faz aqui. Vamos pro próximo áudio aqui. Fala, Saulo, bom dia. É o Jonas aqui de São Paulo, tá falando, tudo bem? Jonas. Saulo, duas perguntas rápidas. Primeira é a seguinte: quem não consegue ter lucidez fora do corpo, que anda que nem zumbi quando sai do corpo, quando desencarna, será que continua também andando que nem um zumbi? E a segunda é a seguinte: vamos pra primeira. Calma, Jonas. Calma, Jonas. Jonas é amigão nosso lá, ele gravou o FAC 90, não foi, Jonas? Foi isso, não foi? Ele esteve com a gente no encontro, se gravou o FAC 90. Você participou, foi lá em São Paulo. Faz um tempinho já, né? O tempo passa, né? E ele pergunta o seguinte aqui pra gente. Quando uma pessoa desencarna, Fala, Saulo, bom dia. se ela continua andando como zumbi, como às vezes faz se ver fora do corpo, coisa parecida, sim. Não são todas as pessoas, claro, que se elas continuam nessa inconsciência, vai depender muito, normalmente muda. Normalmente você tem pelo menos uma alteração. Por exemplo, no momento do desencarne há uma perturbação, né? Há um porquê essa perturbação quando você desencarna, porque a soltura energética que liga o corpo astral ao corpo físico, esse rompimento energético, ele causa uma grande revolução em vários pontos. Primeiro, você se desligou totalmente, né, a pessoa mandando mensagem aqui, você se desligou totalmente do corpo físico. Automaticamente, por ter feito você sofre um impacto de se desconectar do denso, porque o corpo é denso pra caramba, velho. Né? Você tem ideia? Uma pessoa muito legal consciencialmente aqui, quando se desligar do corpo, vai ter dificuldade para até se comunicar com o projetor, porque ele se sutiliza tanto que ele tem dificuldade, o projetor não consegue ver ele mais. No caso, o cara sai do corpo, que nem no caso do mentor, ele vira um mentorzinho mesmo. Então, e fora isso, tem um aspecto consciencial. Quando você tira o cordão de prata, é impressionante, nunca vi isso, claro, mas eu sei porque a diferença de quando eu estou fora do corpo para quando estou no corpo já é brutal em aspecto consciencial, como fica a minha consciência. Existem relatos, qual foi aquele livro que eu vi? É no Deixe-me Viver, um livro psicografia de Irene Pacheco Machado, por Luiz Sérgio. Deixe-me Viver conta a história de pessoas abortadas e pessoas que estão para nascer. E nesse livro tem um relato lá de uma pessoa que estava pronta para encarnar. Então como funcionava o relato nesse livro? Veja bem, estou comentando um relato desse livro. A pessoa estava, primeiro fica adulta, digamos que eu vou encarnar, eu estou aqui e tal, descobri meus pais e minha mãe, já sei quem são, já sei que meus pais e minha mãe vão fazer um sexozinho, tal, tá programado aí, tá chegando o período fértil, pode ser que eles façam a fecundação lá. Pergunta, a fecundação, o reencarne acontece no momento da fecundação? Às vezes não. Antigamente eu dizia que sim. Hoje eu já digo que às vezes não, por causa de pesquisa, por causa de estudo. Pode haver fecundação, que às vezes não tem a fecundação, mas não necessariamente aquele corpo, aquele óvulo vá adiante, né? Então por esse motivo o óvulo não. O óvulo é só o da esposa, como é que é o nome, rapaz? Vou lembrar já. Que aquilo vá adiante. Às vezes a gravidez se fecunda e tal. Já está o embrião. O embrião e ele não vai adiante. Então eles esperam, às vezes, quando é para encarnar, que a coisa realmente pegue consistência, que funcione fisicamente, que não tenha nenhum processo de aborto ou coisa parecida, que às vezes tem espíritos que não precisam passar por isso. Então ele vai diminuindo. Eu vou diminuindo, até que eu fico como menino, até que eu fico como uma criança. Pequena, mas consciente. Imagine eu, pequenininho, falando normal. Imitando o inconsciente. Falando normal, mas com nível de... Imagina até pequeno com voz grossa. Aí eu tenho medo do cão, né? Aí chega a hora, no momento que vai acontecer, eu sou levado mesmo até ali, ó, Saulo. Houve a fecundação, vamos até lá. Aí eles levam, no momento que a mãe foi dormir, né? A mãe já tá sabendo. Aí me ligam ao corpo físico da mãe. No caso, ó, tá fecundado, por enquanto tá ali funcionando como se fosse um vegetal, né? Agora eu vou colocar uma consciência ali dentro.
O que acontece nesse momento? O feto e todo o processo de crescimento celular, ele também, assim como retira-se, isso é informação já de estudos de vários livros, de vários lugares que a gente retira. Estuda, tira uma parte do DNA do pai, parte do DNA da mãe, os cromossomos, né? Ali está crescendo, e também já tem ali o meu, cara. Espiritualmente é colocado um terceiro processo ali, que por enquanto a gente não tem estudo sobre isso, que já é o meu, ou seja, a formação do corpo já vai de acordo com o meu psiquismo. O que é isso? A minha formação mental, aquilo que eu já tenho de karma, quer dizer, Saulo na vida passada, ele fumou muito. Naturalmente, talvez, possivelmente, não estou dizendo que é o seu caso, não se sinta culpado, o pulmão dele está debilitado no astral, já por repercussão do físico. Então, provavelmente, ele vai ter asma, vai ter algum problema de respiração, não estou dizendo que é o seu caso, mas é comum que isso aconteça, certo? Então, ele vai ter um problema de respiração. Então, o meu corpo, que foi fecundado, aquele embrião, ele está crescendo com a concepção psíquica da minha consciência, das minhas reações, incluindo do astral. Então, na hora aí acontece que eu adentro o corpo. E como é que fica? Na hora que é feito, eu sei que passei um pouquinho da sua pergunta, mas porque é muito interessante isso. No momento que, mesmo por mais lúcido que eu seja, no momento em que esse cordãozinho, essas energias são conectadas lá, eu estava conversando normal. Nesse livro, o espírito está conversando normal com o Luiz Sérgio. Ó, Luiz Sérgio, tal, não sei o que, tal. Aí faz a fecundação, ele faz assim, na mesma hora, ó, espírito. O Luiz Sérgio ficou espantado. Falou, rapaz, que impressionante. Ele estava aqui agora conversando, na hora que ligou o cordão de prata, ele perdeu a percepção, ficou como se fosse um zumbizinho ali ao redor da faixa de atividade dele, porque uma vez fecundado ele já começa a ter uma faixa de reação física, porque o processo físico é no corpo da mãe também, então ele mergulha na densificação naquele momento. Isso compromete a sua lucidez, a sua percepção, da mesma forma que a gente tem níveis de lucidez e de percepção durante o dia. Se você parar para pensar, na hora que você bebe, você perde a lucidez. Tem momentos durante o dia que sua razão não está a mesma, que seu humor não está o mesmo, tem variações até fora do corpo. Então, esse processo é muito forte. Então, no momento que você desliga esse corpo, no caso do desencarne, Jonas, é muito intenso, sim, esse processo. Só espíritos com muito ódio, com muita raiva, ou ligações materiais, ou caso que deixou pendências, eu quero minha casa, acabam ficando por aí andando, e esse processo vai fazendo eles densificando, até porque esquece a sua origem, esquece tudo, vive só o ódio, e por desequilíbrio psíquico, mental, energético, desarmonizam o corpo físico, ficando com aparências grotescas, às vezes necessariamente, de propósito, se transformam em seres monstruosos, com o objetivo de defender ou de ganhar conquista determinado. Vira um bichinho, um demôniozinho, digamos assim. Um ser humano normal, desequilibrou por causa de motivo, foi daqui a pouco. Ou processos obsessivos fortíssimos, por muitos erros na vida, como assassinos e pessoas que fazem coisas erradas demais, né, de forma sem ética, que tem casos e casos, né, não sei que matar tem ética, mas tem casos de policiais que precisam agir com a força, e se ele fizer isso de uma forma tranquila, claro que ele sofre o karma com C, que é o karma pessoal, mas não necessariamente ele vai sofrer o karma universal, porque ele está agindo pelo bem, né, ele está agindo de uma forma ética, ele necessariamente precisou agir daquele jeito. Existe casos e casos, e cada coisa é vista diferente, é muito difícil processar como algo observa a gente, mas é óbvio que existem dois tipos. A minha raiva por você, quer dizer, eu tenho direito de lhe obsediar, certo? Só que esse direito, em cima de um erro, digamos que você seja um policial, você me mate. Eu, como um ladrão, ou como uma pessoa que não tinha um bom nível de consciência, eu resolvo ficar atrás de você e me vingar. Eu tenho direito disso total, ou você é um obsessor seu. Fato. A divindade vai lhe culpar pelo não necessariamente, porque você agiu às vezes para defender outras pessoas, não usou a força da forma, usou simplesmente a reação da atitude, a defesa pessoal de uma forma realmente neutra. Aí sim, agora se você pegou o cara, deu porrada no soco, aí sim, você vai ter repercutir, é claro, obviamente, se você não agiu com ética, você vai ter respeito, o retorno desse karma com K, aí é o karma universal, para que compreenda que mesmo se tendo autoridade, se tendo um momento, não se passar do limite daquilo que lhe foi dado, né? Vamos a outra questão do Jonas aqui, porque ele fez duas perguntas. Será que continua também andando que nem um zumbi? E a segunda é a seguinte: a lucidez fora do corpo, você acha que é mais relacionada à questão energética ou consciencial? Se é mais energética, por que quando as pessoas que não têm lucidez fora do corpo, que andam que nem zumbi, quando elas estão no corpo, elas têm mais lucidez?
no corpo, mesmo estando junto com as mesmas energias. Valeu, obrigado, abração. Ó, o Jonas pergunta o seguinte aqui. Se o processo de estar fora do corpo, consciente, está mais ligado ao processo energético ou ao consciencial, né? Aí e por que ele perguntou isso? Por que eu repito? Porque tem gente que faz leitura labial, tem problema auditivo, por esse motivo eu repito. Já mandaram mensagem pra gente falando sobre isso, então a gente está repetindo também. Ó, as duas coisas. Porém, com certeza o principal é o consciencial. Se assim não fosse, 99% da população não estaria apagada. É uma questão de total lucidez. Porque tem gente que não faz nenhuma técnica e sai do corpo. Né? Tem gente, por quê? Por que tem pessoas mais espertas que eu? Tá aí, meu irmão? Aí a pergunta é de $1 milhão. O cara tá nascendo, velho. O cara tá andando. Naturalmente ele tem momentos tem pessoas que estão em padrões de compreensão, não necessariamente um é melhor que o outro, mas naquele padrão ele é melhor. Ponto final. Ele teve oportunidade, ele passou, ele testou, colocou em prova, ele aprendeu, né? Treinou. Né? É como eu não ter treinado, treinei essa vida toda. Na outra vida, com certeza eu vou ter mais facilidade. Na outra vida, com certeza eu vou estar desde novinho já saindo do corpo. Isso é fato. Não é uma questão de, não, será? Não, com certeza. Como você também. Se você pesquisar, se dedicar agora, na outra vida você já vai estar com isso inato. Já vai sair do corpo já novinho, não vai se perder Isso vai acontecer com você. Isso é fato. Isso é uma coisa que você não tem como tirar de você. É a sua bagagem espiritual. Isso é seu. Né? O que é seu é seu. Né? O que não é seu não é seu. Você vê que tem uma lógica que chega a assusta. Né? Você não sabia disso. Estou te avisando. Você ficar ligado. Uma coisa é uma coisa. Né? E a questão energética. Por que faz diferença? Porque é o seguinte. Uma coisa, Jonas, é eu ter a capacidade de ficar lúcido. Legal. Muita gente tem a capacidade de ficar lúcido, inclusive em catalepsia projetiva, que é comum. Você chega numa palestra e pergunta, como eu fazia muita palestra antigamente. Hoje eu parei mais porque não vale a pena ficar fazendo tanta palestra por aí, pelo fato que os vídeos, eu sei que tem um contato, mas os vídeos eles são legais, fica disponível. Assiste a hora que a pessoa quer, a hora que a pessoa está com vontade. Ali na palestra às vezes você ajuda 2, 3, 4, mas não é a mesma coisa. Aqui eu não tenho lucidez. Quem está vendo, a quantidade de gente, isso perde a percepção. Né? E eu pergunto assim, quem aí já teve catalepsia projetiva? Todo mundo, 70% levanta a mão. Mínimo metade levanta a mão. Então é comum que as pessoas fiquem acordadas tenham catalepsia, às vezes constantemente. O que acontece é que desconhecimento torna-se consciencial, né? Não tem acesso ao conhecimento. Acha que é coisa ruim, acha que é sonho, acha que dorme de barriga para cima porque tem pesadelo. Tudo isso é consequência já da percepção, da abertura de lucidez, da percepção do ambiente, e a pessoa foge disso porque a interpretação cerebral, junto com a falta de educação do próprio cérebro, faz com que transforme isso em terror. Transforma isso diretamente em cultura mal processada. É uma parte do cérebro que se perde. Né? Mas por que é bom trabalhar a energia? O que acontece? Junto com a consciência e o processo energético. Porque nós somos energia. O que nos mantém encarnado são as energias. E se você trabalha energia junto com o processo de lucidez, é um projetor. Se você tem mais do que isso, trabalha as energias junto com o processo de lucidez e tem lucidez e sintonia no corpo físico, sintonia e lucidez para mim é quase a mesma coisa, se não for a mesma. Eu digo porque é uma questão de percepção, né? Se você está percebendo, você percebe que você está na boa sintonia e você não cai na besteira. Então você foca, você muda a direção, percebe, sempre... Enfim, você se torna um projeto astral. Então quer dizer, Saulo, que se eu não abrir a lucidez, eu não vou conseguir sair do corpo. Não é que você não vai conseguir, você vai ter projeção pingada. De vez em quando você consegue, porque seu nível de percepção às vezes está maior e vê um mentor lhe dá uma força. Ou você se sintoniza de uma forma muito legal em determinado momento, você tem uma projeção. Ou você vê um fax, você vê um vídeo, você vê qualquer coisa que te ligue, não é o fax, ou ver o Wagner, ou ler um livro, que te liga à espiritualidade, te medite, né? Vai facilitar. Mas se você não adquire em você a percepção no corpo, existem 4 tipos de projeções para mim, Jonas. A projeção inconsciente, é aquela que você não sai do corpo, não lembra de nada. A semiconsciente, também ligada também ao sonho lúcido, é quando você está do corpo, tem aquela sensação, mas não tem, sabe, e não percebe. Estou falando projeção, não sonho cerebral, certo? E a consciente, que você está no corpo, tem consciência do que está lá e abre. Uma é mais difícil que a outra, porém tem uma quarta, a mais difícil de todas, né? Que é a projeção no corpo físico. Quando você está projetado, digamos, no corpo, na vigília com lucidez. Você está perceptivo. Você não mergulhou no corpo.
Você alcançou um nível de padrão que, se colocasse proporcionalmente no corpo astral, seria uma puta de uma lucidez. Essa é a lucidez boa. É quando você está ligado, você não entra, você está lá, vive no mundo, brinca, tal, discute, trabalha, mas você não entra na massa energética do desequilíbrio emocional. Você está vigilante, você está observativo, você sabe que são pessoas encarnadas. Não é uma questão religiosa, é uma questão fato para quem sai do corpo. São pessoas encarnadas, são pessoas que estão desequilibradas, aquela pessoa brigou comigo, ela não está bem, então por esse motivo eu vou, na medida do possível, ninguém é ser humano, não se cobre uma perfeição, nem se culpe, se esforce para isso. Vou, na medida do possível, sim, tentar me controlar, tentar observar minhas atitudes, tentar ficar bem durante o dia para que tenha uma repercussão natural, ficar perceptivo quanto aos assédios, quanto aos processos energéticos, para que quando eu saia do corpo eu esteja bem. Então é isso. A sua pergunta foi variada sobre lucidez e energia. Eu fui um pouco mais profundo, que eu acho que são questões fantásticas. Jonas, abração para você. Vou marcar em São Paulo de novo, né, Jonas? Pra gente fazer outro FAQ aí. Abração aí. Tô procurando outra mensagem aqui, cara. Teve tanta coisa boa, bicho. Deu uma mensagem. Tô apagando aqui aquelas que ninguém fala nada. Gente que manda, ó. Eu não vou, assim, aqui no WhatsApp, responder mensagens em texto, certo? Mensagens em texto são enviadas pelo site viagemastral.com, vai lá e clique em contato. Para que não me chame de injusto, agora eu vou ler uma mensagem em texto. Bom, aqui tá com uma mensagem tão legal que eu estava lendo hoje. Bom, tem gente que manda, começa a mensagem aqui, ó. O Hebron Joseph manda a seguinte questão: slow motion após a saída do corpo. Saulo, tudo bom? Sou de Curitiba, tenho 17 anos, Paraná, sou 17 anos, e queria saber por que, às vezes, ao sair do corpo, sentimos a sensação de slow motion, dificuldade em se locomover. Eu queria saber a causa disso. Bom, sei que, se vir minha pergunta aqui, parece preguiça, mas é que a resposta vinda de alguém como você seria mais útil do que ler artigos tão confiáveis na rede. Não é verdade, viu? Procura ler, claro que eu vou lhe ajudar. Você vai ter aqui agora uma opinião minha, uma visão minha, baseada em estudo, em dedicação. Eu abro a mente sobre vários pontos, mas não se limite à minha visão, como não se limite à visão de ninguém. Não é porque você viu um vídeo, porque o cara falou que essa é a verdade absoluta. Você tem que pesquisar. Aquele cara que fala que é experiente, toma cuidado, né? Não é. Ó, essa sensação de sair em slow motion que você fala é o processo energético. Poxa, bicho, assiste os vídeos, vai lá ver assiste o capítulo 2 do novo curso básico de viagem astral. Eu falo sobre energia, capítulo 3, perdão. O 2 foi o primeiro parte, é o 2, perdão. O 3 é sintomas projetivos, é o 2. Capítulo 2, do novo curso básico de viagem astral, onde lá faz uma demonstração sobre os pesos e dificuldades que existem na aura, né? A faixa de atividade do cordão de prata e reação da bolha energética, da proteção natural da faixa de atividade e de quem fica dormindo nessa faixa. Esse slow motion nada mais é, repetindo várias vezes, conhecimento é assim, do que a densificação energética nas proximidades do corpo e também a falta de trabalho energético. Certo? Significa que você está com a relativa lucidez, está ali na faixa de atividade de cordão de prata, está preso, tenta andar, não consegue nada no ar, cara, é um negócio assim horroroso, né? Por quê? A faixa é assim, a grande maioria das pessoas estão dormindo, sonhando dentro da faixa de atividade de cordão de prata, não saem do corpo, quer dizer, saem, mas ficam ali naquela bolhazinha. Quer dizer que, Saulo, tem gente que nem se afasta, tem gente que nem se afasta do corpo, tem gente que fica ali dormindo, vamos dormindo uns 30 centímetros, às vezes acorda, fica em pé, fica para lá, para cá, fica sonhando ali dentro, tenta correr, lento. Às vezes também acontece esse mesmo procedimento de lentidão fora do corpo. Você está fora do corpo, lastreado de energia, tem dificuldade de raciocínio, tem dificuldade, eu sei porque eu já saí do corpo lastreado de energia, é muito difícil, várias vezes, né? Tem dificuldade de se movimentar, não consegue voar, se pula alto, que nem o sapo cai, vai depender da frequência também, mas normalmente é assim quando você está lastreado. Legal? Estudar, Hebron, viu? Se dedicar. Vamos aqui para a próxima questão aqui. Bom dia, Saulo. Aqui é o Eduardo de Belém.
E a minha questão é o seguinte: eu tô casado há pouco mais de um ano. E desde esse período eu passei a ter uma dificuldade enorme nas saídas. É bem mais quando eu durmo na cama ao lado, que eu reservei no quarto, para dormir um pouco afastada, para não ter o acoplamento. Mas a minha esposa, ela tem uma facilidade incrível. É uma pena ela ter medo, entendeu? Mas se ela fizesse um trabalho energético, ela sairia fácil, visto que mal ela deita, ela tem os sintomas todos de projeção. Começa a sentir formigamento, às vezes catalepsia. Só que ela tem medo, aí acaba em seguida adormecendo e não lembrando de nada. O que eu faço para melhorar nessa situação aí e ter uma facilidade igual a dela, assim? O que tá faltando para mim? Ó, sobre você primeiro aqui, o Eduardo de Belém, um abraço para os amigos de Belém. Ele manda uma questão falando que ele, para sair do corpo, ele vai deitar longe da esposa e que a esposa dele tem muita facilidade, então ele pergunta o que ele faz para ter a mesma facilidade dessa esposa dele. Olha, primeiro dormir afastado da esposa é difícil pelo aspecto de que ela sente falta da gente, tem medo, gosta de dormir abraçado, em conchinha, essas coisas. Mas é fundamental para quem quer sair do corpo. A questão científica, a questão da linha amor. Fala, amor, oi, hoje painho vai voar, mamãe vai dormir sozinha. Ah, não sei o que. Quem mandou casar com o projetor? Por que não? Olha, você tem que entender. Por enquanto eu tô suave, né? Não sei o que, eu tenho medo. Eu falei, calma que eu vou deixar aqui com você um amigo espiritual. Piora tudo. Mas é o seguinte, falando sério. Isso é verdade, eu brinco assim mesmo, dessa forma eu tento suavizar a situação, né? Não só se terrorismo não. Você tem que, quiser sair do corpo, caramba, uma ventania aqui. Na medida do possível, sim, se afastar, dormir sozinho, né? Ou se não for der pra ter a noite, faz à tarde, no momento que você puder no final de semana, né? Quando der. Ou até resolve uma hora voltar. Minha esposa, enquanto não volta, dorme de luz acesa. Faz parte. O macho da história sou eu lá, né? Realmente, até no astral. E você quer saber como é que você faz? A sua esposa tem um processo energético, consciencial, nesse ponto, às vezes até um pouco de hereditário também, porque facilita alguns pontos da pessoa não apagar tão rápido. Isso vai muito também, tem muito pouco, tem pessoas que têm mais dificuldade de controlar determinados tipos de hereditariedade. Tem corpos que deitam, apaga muito rápido. Então existe um processo também químico, né? A quantidade de química, de melatonina que é jogada no corpo, a forma como a pessoa se condicionou a vida inteira, enfim. E aquilo foi passado de pai para filho, né? A sua esposa tem uma facilidade, você vai ter que batalhar, você vai ter que conquistar isso. Você não é como é que eu falo, não tem uma regra, eu não vou lhe dar um remédio que você vai abrir a sua ideia, né? Não. A questão consciencial é uma questão consciencial, é uma questão que você vai ter que batalhar por isso. Vai ter que trabalhar todo dia, vai ter que dedicar a atenção a você, estar trabalhando para criar sistemas, coisas, muletas, digamos assim, como aquele equipamento que eu estou estudando, o NeuroSky, para que as pessoas consigam sair do corpo com mais facilidade. Mas isso não quer dizer que vai ser o seu caso, certo? Que vai ser o caso, vai ser para agora. Então, por enquanto, você vai ter que se dedicar, fazer o máximo, dormir mais afastado, trabalhar as energias, perceber seu medo, lembrando que o medo é 50% da receita projetiva. Se tiver medo, você facilita, é fato, não tem conversa. Você facilita a não projeção, né? Você dificulta. Então tem que abrir esses pontos. A questão da sua esposa, tem muita gente que tem essa dificuldade, mas tem uma cultura temerosa ainda. Ela tem uma facilidade consciencial, física, consciencial, energética, mas tem uma cultura temerosa. Se ela perdesse esse medo, seria mais fácil. Mas isso você não pode, você tem que mostrar aos poucos, sei lá, tem interesse em modificar isso, porque tem pessoas que têm a mente ainda fechada, esse ponto a gente tem que respeitar, mas no seu caso ela também vai ter que respeitar a sua busca. Claro que não cria aí uma coisa horrorosa de você todo dia dormir. Busca para marcar por semana, até vai ser bom para você e para os mentores. Amor, seguinte, as terças e quintas são é o dia do umbral. Como assim, meu amor? Não, é o seguinte, painho de noite quer sair do corpo. Não, lá vem você com essa história de espiritualidade, essa merda, né? Tá vendo que essa falsidade, rapaz? Daqui a pouco você faz a coisa errada. Deixa eu brincar um pouquinho aqui. Aí você fala, já tô acabando o FAQ, não vai dar pra fazer mais tempo mesmo, né? Outra questão vai pro outro lado, né, do dia. No máximo 40 minutos que eu faço.
Aí você tá lá, né? Fala que vai fazer 2 vezes por semana, tal. Eu vou continuar a história de onde eu parei, calma. Aí fala pro seu amor, aí você faz uma coisa errada. Tá de mau humor no dia lá. Você nunca ouviu isso que eu vou falar? Duvido, velho. Você é espiritualista? Você ouviu. Você estuda espiritualidade? Você vai... Qualquer coisa que seja, você ouviu. Aí a pessoa chega pra você e fala assim: eu queria ver... Tô falando igual a Marina. Se povo brasileiro, né? Eu queria ver se seus amigos espirituais lá vissem isso. O que eles iam pensar? Você chega lá naqueles fac lá, ó, fala tudo. Se eles vissem isso aí, quem você é? Aí de vez em quando, muito me admira você, uma pessoa que medita, roda até o dedo assim, medita, tem e faz isso. Eu queria ver, e assim, eu fico admirado. Assim, é um moralismo em cima da gente. A gente se esforça pra ser legal, e aí se lasca, meu irmão. A madeira com coisa. Nunca ouviu isso, não? Você, espírita, nervoso. Não, eu queria ver seus amigos vendo você soltando essas bufas aí fedidas que você solta, Saulo. Coisa horrorosa, rapaz. Ora, seu menino. A bicho, eu ouço pra caramba essas coisas, velho. Então não é todo mundo, essa esposa de todo mundo, velho. De vez em quando eu fico nervoso com alguma coisa, até minha sogra. Saulinho, logo você. Espiritualizado. Todo mundo. Aí no Facebook, quando eu posso, me admira muito. Parece que os caras estão até com de par de paletó. Com a aura evoluída. Uma pessoa, uma luz de você, que tem vários seguidores, escreve uma coisa dessa. Olhe e perde a paz dela. E eu lá, feliz da vida, brincando, limpo, né? Fogo, né? Então essas coisas existem. Voltando ao ponto, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Volta a fita, volta a fita, volta a fita, volta a fita, volta a fita. Então, terças e quintas. As terças e quintas, você vai falar para você um exemplo, né? Você cria. Amor, às terças e quintas eu vou fazer técnica energética. Vou ficar ali tentando. Então, primeira parte da noite eu vou dormir sozinho. Depois, se eu acordar de noite, eu vou para lá. Certo? Tá, isso aqui depois ela aceita. Ou se separa, enfim. Aí às terças e quintas você se prepara. De manhã cedo, na segunda, quando você acorda, né? Por isso que a segunda é dia ruim, mas é melhor passar um pouquinho mais pra frente, que vem do domingo, né? Mas digamos, é assim que funciona. Mas se você já acorda conectado, porque sabe que de noite, não, de segunda não, né? Na terça de manhã. Assim, você vai dormir na terça à noite e na quinta, perfeito. Na terça de manhã, desculpa pai, você acorda de manhã, já passa o dia conectado. Antes de levantar, na cama, você já avisa seus mentores. Ó, amigos, eu estou pensando em sair do corpo hoje, quero aproveitar essa liberdade, ao mesmo tempo, se puder ser útil, podem contar comigo, então eu vou cuidar de mim, vai ser que vai ser difícil, mas você faz isso mentalmente, para ninguém ouvir, os encostos ouvem, né? Então, eles vão saber também, enfim, você aguenta o tranco durante o dia, mas fica sintonizado que vai tranquilo. Aí na boa. Aí você avisa e passa o dia se preocupando, ouvindo musiquinhas calmas. Às vezes pega até um celular assim, ó, bota um foninho de ouvido, fica andando pela rua com um lado, para não ser atropelado quando vê o carro passar, né? Depois se for culpa do Saulo, vem me cobrar aqui no pé da cama. Então você faz assim, certo? Aí você de noite vai lá, se prepara, alimenta direitinho, o mínimo necessário, para não ficar com o corpo pesado na hora por causa do processo digestivo. Aí arruma o quarto direitinho, vai lá, faz sua coisa, medita um pouco. É legal isso, cara. Senta um pouco fora da cama antes, dá uma meditada, bota a musiquinha calma, fica lá. Se às vezes meditar é só ficar sentadinho, sentindo as energias, vibra. Deita, faz a técnica, pode ser com áudio ou sem áudio, aí vai depender de brinca com as energias, enfim. Se coloca à disposição, termina as técnicas, se concentra em você, no centro da cabeça, fica ali, cara. Aí quando concentrado no centro da cabeça, eu vou dizer o que eu faço. Você fica começando assim, depois de ter feito as técnicas, fica ali em EV não, em MBE, às vezes porque eu não estou em EV ainda, né? EV é uma coisa que você conquista quando começa a relaxar mais. Quando começa já, o corpo começar a entrar em hipnagogia. Então você fica ali concentrado no centro da sua cabeça, não importa o que aconteça com o seu corpo, você sente até a miséria querendo dormir, aquela porra fazendo assim, ó. Aí você lá acordado, mexendo as energias, né? Movimentando, calma, daqui a pouco quando você começa a perceber que o corpo está começando a ficar molinho, cara, você começa a dar umas balançadas, como se estivesse afundando na cama assim, umas puxadas que você dá, mas não é físico não, é pela vontade, é engraçado, é energético, isso cria, bicho, um negócio legal. De vez em quando eu faço isso, vindo do VET, entro em EV muito rápido. E às vezes vem assim, tipo uma onda, passa uma onda, você toma um susto. Aí vem a segunda, a terceira, daqui a pouco intensifica, pronto, você entra em EV.
Então é uma técnicazinha que pode ajudar. São dicas simples que fazem com que o projetor consiga mais facilmente. Medite antes de deitar, mantenha a sintonia durante o dia e cuide da sua observação, da sua lucidez. Tenha um compromisso com a sua lucidez animal. Né? Eu falo para mim assim, desse jeito. Abra a sua percepção. E isso você vai ver a diferença. E a percepção é sintonia. Como você se mantém, como você processa os problemas, como você deixa o emocional acessar você. Não deixe coisas muito pesadas, pendentes, para você não sofrer a repercussão da própria culpa. Liberte-se ao máximo disso, para ficar limpo. Né? Galera, vou ficando por aqui. Valeu aí pelo FAQ 273. A gente se fala por aí. FOI. Pai, já foi. Fui.